Ok. Amém. Agora no ok. Bom dia, shalom, shalom, né, problemas técnicos, por mais que a gente fuja deles, eles nos acham, né, e eu que sou toda assim, né, mas glória a Deus, né, por mais um dia. Vamos orar? Pai, obrigado pela misericórdia e graça do Senhor. Obrigada por esse dia, nós vamos ao encontro desse novo dia, sabendo que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Espírito Santo de Deus, nosso governador, nosso Senhor, nosso Deus e Pai. Obrigada por esse dia, que o Senhor possa mesmo ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer dizer. E a graça do Senhor e o favor do Senhor esteja sobre todos nós. E me ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tá tudo ok aí, André? Então, para mim é um desafio, né? Porque depois de algum tempo, como a irmã, eu vou lembrar bem da irmã, acho que foi a Adriana, ela falando assim que ela estava saindo da caverna e comigo não é muito diferente, não. Né? Eu creio que todos nós que viemos para a Rede Sema, viemos com o apóstolo Éder, né? Nós estamos num processo. E para mim é o primeiro passo desse novo tempo no processo. Como todos nós, né, estamos focados no Isaías 11, eu não posso me desviar também. Então, só que eu vou fazer a leitura na Bíblia Mensagem, porque a Bíblia Mensagem, para mim, esses dias tem sido assim, uau, eu nunca vi isso antes. Então, tem sido muito bom. E qualquer coisa também, tá? Pode me chamar a atenção. Ok, então, Isaías 11, versículo 1, diz na mensagem: um ramo verde vai brotar do tronco de Jessé. Um renovo rebentará das suas raízes. O Espírito do Eterno, doador da vida, paira sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que orienta, concede força. O Espírito que instila a sabedoria e o temor. E o temor do Senhor será a alegria e o prazer, será a sua alegria e seu prazer. Ele não vai julgar pelas aparências, nem tomar decisões com base em rumores. Ele vai julgar a causa dos oprimidos com base no que é correto. Pronunciará sentenças justas em favor dos pobres da terra. Suas palavras vão inspirar respeito e reverência. Um mero sopro dos seus lábios derrubará os maus. Toda manhã ele se vestirá com as roupas e botas adequadas para o trabalho e se empenhará em edificar a justiça e a fidelidade na terra. Então, eu tomo posse. E a observação que eu fiz aqui é a seguinte, que Jesus, ele antes dele enviar os 70, né, ele deu a eles autoridade. E o interessante é que tá tudo junto, não dá para separar, né? Como no bom, no nosso, na nossa figura, né? Ilustrativa e pedagógica, né? Que é o candelabro. Nós não podemos, não dá para ficar só com uma, acho que tem que ficar com todas, né? Então, eu quero deixar isso, né? Que nós não podemos, se nós vamos fazer o que Jesus nos mandou fazer, nós precisamos ter o que ele tem disponibilizado para nós, né? A autoridade. Antes de subir os céus, ele disse, né? Espere em Jerusalém. E o Espírito do Senhor que estava sobre Jesus, o Espírito que pairava para ele. Jesus não estava vazio, né? Ele estava coberto, revestido como o nosso apóstolo diz, com a alma cheia.
E o que me chama muita atenção é isso aqui, se nós vamos fazer o que Jesus fazia, nós precisamos do que Jesus tinha, do revestimento dele. E está lá, né, que eu li para você, está em Mateus. Mas eu queria dizer sobre, falando de Jesus, né, o, a, o governo de Jesus, né? E Jesus ele era totalmente governado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, né, ele é um revestimento. Interessante que é, eu não sei quanto a você, mas eu acho que a maioria de nós, nós ficamos assim, nós aprendemos no início só sobre a força do Espírito, como a pastora a Andrea disse, né? É os tribiliques, é as sensações. Eu fui muito, eu me converti numa igreja pentecostal, né? Então tinha muito das manifestações. Vamos buscar o batismo do Espírito Santo. Graças a Deus o Senhor me batizou logo, rápido, porque Ele sabia que eu precisava. E é interessante que uma amiga, que hoje ela é pastora, na época, né, eu fui para uma vigília e ali eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Eu era novinha, tinha 17 anos, e eu falei assim, Madalena, eu fui batizada no Espírito Santo, eu falei em línguas, eu pulei, tá, tá, tá. E ela me falou algo muito interessante. Ela falou assim, Márcia, isso é para você ter força, para você vencer o pecado. E eu sei que aquelas palavras vieram exatamente da boca de Deus. Eu precisava tomar uma decisão na minha vida e você pode, às vezes nós colocamos regras e imposições, né? Você tem que fazer isso, tem que jejuar, tem que buscar aqui. Mas Deus, ele vê o nosso coração. A Bíblia fala que o homem vê a aparência, como que, olha, ele não julga pela aparência. O Senhor, ele conhece, né? E a minha aparência, eu não tinha planejado falar isso, mas está vindo aqui, eu vou liberar. E aí era o seguinte, eu era nova convertida, estava no processo de conversão, morando com o pai do meu filho, na época, e nossa família, ninguém era crente, ninguém. E é interessante como que o Espírito Santo, ele opera mesmo na nossa conversão. E aí eu fui para essa vigília porque eu era adolescente, então onde os adolescentes iam, eu ia junto, né? Embora com o bebê no colo, ele ia igual um boneco, cada hora um carregava um pouco, porque a gente andava quilômetros para ir, né? Na época, todo mundo adolescente, ninguém tinha dinheiro para pagar ônibus, então a gente ia para as vigílias a pé e era uma farra. E aconteceu que numa dessas vigílias, então, eu fui nesse batismo, e a Madalena me disse isso, e isso mexeu comigo, porque eu hoje entendo que muitas vezes nós impomos regras para o Espírito Santo. E como que uma mulher, né, uma menina como eu, morando com o cara, amaziada com o cara, presta bem atenção, não é minha doutrina, eu estou só contando a minha experiência, tá, gente? Por favor, não me leve a mal. Mas uma menina, e eu queria realmente sair daquela vida, eu estava lutando contra isso. Deus conhece o coração. E realmente aquela experiência com o batismo no Espírito Santo foi um selo que me libertou e eu tive força. E por isso eu creio que o Espírito Santo me deu essa oportunidade de falar hoje sobre força. Mas nesse revestimento, né, para nós vencermos o pecado, porque nós não podemos vencer o pecado sozinhos. Eu, quando eu comecei, antes de nós começarmos a contagem do Homer, eu até tinha ido atrás do pastor Marcelo e pedido para ele que eu queria rever esses ensinos sobre a menorá e sobre o Espírito Santo, porque eu queria entender mais. Porque o Espírito Santo diz uma vez para mim que eu sou uma pessoa, para eu não ignorar a pessoa dele dentro de mim. E eu, como assim? E eu buscando isso, e o Senhor começou, então, a trazer esse entendimento, né? Uma chave está mudando na nossa mente. E aí ele começou a me mostrar sobre um personagem que a gente fala, sempre que a gente fala, ele é um herói das crianças,
Mas eu queria falar para você, perguntar para você, o que vem à sua mente quando fala de Sansão? O que que vem na sua mente? A minha mente vem 2 coisas. Vem aquele personagem, né, talvez tipo o incrível Hulk das antigas, né, aquele super-homem forte que vira, né, que levanta o carro com uma mão, mas para mim também tinha, vou quebrar o protocolo aqui da seriedade. Para mim lembra um cachorro que a gente tinha na missão. Ele chamava Sansão, um cachorro muito lindo, peludo, peludo, peludo. E ele era da líder da nossa base. E aí o que aconteceu? Ele tomava banho, a dona dele dava banho nele todo, sempre, e ele lindo, cheiroso. Ele acabava de tomar banho. Sabe o que ele fazia? Ele corria para a lagoa, e era uma lagoa suja. E lá vinha o Sansão, cheio de carrapicho, cheio de carrapato. Então eu falei assim, esse aqui é igual ao Sansão. Ele era muito idêntico. Eu falei, esse aqui é o Sansão da Bíblia mesmo. Ele vai lá e se suja e volta. Para tomar banho, vai e volta, vai e volta. Então, o personagem, né, no cachorro aqui, quem era da Jocum nessa época vai lembrar. Mas, conforme a palavra do apóstolo Joseí, junto com o apóstolo Éder outro dia, eles eu fui atentada para isso, sobre as 7 tranças do Nazireu, né, que é a sanção. E as sete tranças ligadas com as 7 hastes da menorá, né, como ele citou. Então, elas estão unidas, né? Eu fico imaginando também, eu tenho uma mente assim perto, sabe? Eu fico imaginando também se Sansão tinha muito cabelo, porque para colocar 7 tranças, não estaria as trancinhas michuruca, né? Mas ele tinha 7 tranças que chamavam a atenção. E eu gosto de estudar e ver os contextos, né? Mas nós precisamos ver o contexto. Sansão veio de quê? Sansão veio direto do Senhor. Os pais dele talvez já tivessem orado e pedido um filho para o Senhor. Mas um dia lá, eu quero que você abra lá em Juízes 13. E como eu te falei, eu vou ler dentro da mensagem. E eu vou ler alguns textos que me chamaram a atenção. É que o contexto em que ele vem à luz, onde ele vem, é que era um tempo de escravidão. O povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno. Por isso, o Eterno os entregou ao domínio dos filisteus por 40 anos. Então, Israel já estava debaixo de um domínio, né, dos gigantes, porque quando fala filisteus, a gente lembra logo dos gigantes. Então, eles deviam ser homens, né, fortes, né? E havia, então, né, naquele tempo, em Zorá, chamado Manoá, da tribo de Dan, sua mulher estéril. O anjo do Eterno apareceu a ele. Sei que você não tem filhos e é estéril. Você ficará grávida e terá um filho, mas tenha cuidado, não beba vinho forte, nem bebida forte. Não coma nada ritualmente impuro. Você já está grávida de um menino. Não passe a navalha na cabeça dele. O menino será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento. Ele libertará o seu povo da opressão dos filisteus. Então, nós vemos que ele veio do Senhor, né? E ele veio com um propósito: libertar o seu povo da opressão. Deus não nos dá dons. Os dons, como diz, não são para nós, os dons são para o outro. Eu gosto daquela palavra lá também, quando o Senhor diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É, em ti. Então, Deus nos abençoa para nós sermos uma bênção. Eu gosto também de uma citação que diz que nós não somos uma lagoa, né? Nós somos um canal. Nós não podemos reter, né, aquilo que nós temos. E eu vejo aqui que, então, ele nasce aqui, e é interessante que, observando os detalhes da vida desse herói, desse homem ilustre, né? Ele nasceu com um propósito vindo de Deus. O Senhor deu Sansão à terra.
O Sansão, ele veio direto do coração de Deus. E é interessante, Deus não faz nada imperfeito, mas entendendo, hoje eu entendo melhor, né? A nossa alma, nós temos uma escolha. E eu creio também no seguinte, creio, filho de crente não é crente, né? Filho de crente é cretino se não converter. E Sansão aqui, então, ele é ele é um filho prometido, né? Ele foi uma resposta. E é interessante que o pai dele, ele tinha paternidade. É um dos poucos, ele fala que quando a esposa, né, de Manoá, porque ela não aparece nem o nome, essa mãe não aparece o nome dela. Manoá, ele queria saber, ele acreditou no que a mulher falou, mas ele falou para o Senhor, Senhor, eu te peço que o Senhor, o mesmo anjo que apareceu, né, então fala comigo também. E Deus ouviu o pedido de Manoá lá no versículo 9 e 10. E o anjo do Senhor voltou a falar com a mulher. Ela estava sozinha no campo. Manoá não estava com ela. Por isso, ela correu e chamou o marido. Ele voltou. O homem veio outro dia. Manoá seguiu a mulher até onde o homem estava e perguntou ao homem: é você o homem que falou com a minha mulher? Respondeu: sou eu. Leu, sou eu, de trás para frente. Quem que responde para ele? Eu sou. E quem que o Senhor é? Eu sou. Aquilo que ele respondeu para Moisés. Olha que glorioso isso. Manoá então disse: quando se cumpriu o que você nos disse, como cuidaremos deste menino? Qual será o seu trabalho? Que pai, que pai, que pai abençoado, que busca o propósito do filho, que entende que o filho, ele veio e que tinha um jeito de cuidar, que ele não ia só criar o filho, ele iria cuidar. Então, ele vai nos detalhes. E, então, a história de Sansão é cheia de detalhes interessantes para nós aplicarmos na nossa vida. Então, ele não então, aí fala, ele repete, né, tudo que ele deu, e Manoá fica muito grato. Eu tô pulando para a gente ganhar tempo. E lá na frente, no versículo 16, o anjo do Eterno disse a Manoá, mesmo ele oferece o sacrifício, né, ele quer oferecer um sacrifício para Manoá, o Manoá quer oferecer um sacrifício para o anjo, e o anjo responde a ele: mesmo que eu ficasse, eu não poderia comer a sua comida. Mas, se você quiser, prepare uma oferta queimada e ofereça ao Eterno. Manoá não sabia que estava falando com o anjo do Eterno. Então, Manoá perguntou ao anjo: qual é o seu nome? Quando essas palavras se cumprirem, queremos homenagear você. O anjo do Eterno respondeu: por que você pergunta o meu nome? Você não entenderia. É simplesmente maravilhoso. Eu amei. E lá em Isaías, me lembra Isaías, que e o menino vos nasceu, o filho se deu, e o seu nome será maravilhoso. O próprio Senhor, o próprio anjo do Senhor veio. Eu fico imaginando no próprio Jesus. Então, essas partes, né? E é interessante que aí ele prova que, olha, lembra lá quando Jesus subiu ao céu? E aí, então, Manoá tomou o cabrito, a oferta, o cereal, o sacrifício sobre o altar, as pedras, e que fez a Deus. As chamas do altar subiram ao céu e o anjo do Eterno subiu por elas. Então, é uma manifestação assim poderosíssima, que eu creio que todos nós gostaríamos de viver uma experiência assim, né? Então, dentro desse contexto. E aí a história não dá mais muitos detalhes, mas aí a gente já vai então para a atuação, né? Foi aí que ele percebeu que era o próprio anjo, né? E então aí veio o medo, porque quando nós não conhecemos a Deus, nós temos medo de Deus. E é interessante que ele fala assim: percebeu que o anjo era o Eterno e disse à mulher: vamos morrer porque vimos a Deus. Que mulher sensata, ela responde. Mas ela respondeu: se o Eterno quisesse nos matar,
não aceitaria a nossa oferta queimada, a oferta de cereais, nem nos teria revelado tudo isso. Ele nos teria anunciado, não nos teria anunciado o nascimento da criança. Então a mulher deu à luz aos pais e os pais lhe deram o nome de Sansão. O menino cresceu e o Eterno o abençoou. O Espírito do Eterno começou a agir nele quando ele morava em Manaé, né? Entre Zorá e Estaão. E aí agora a gente começa a ver a atuação do Espírito do Senhor na vida de Sansão. Então, Sansão vai lá em Tima. Aqui eu não vou ler tudo, eu vou ler algumas partes, tá? E eu fico preocupada com a hora. Eu falo muito. Então, Sansão foi à cidade de Tima e ali ele conheceu uma mulher. E é interessante que Deus me deu uma frase antes de eu antes de eu dormir. Ele falou assim: Sansão tinha o dom, mas ele tinha o dom do Espírito, mas ele não tinha a vida no Espírito. Há uma diferença muito grande entre ter o dom e ter a vida no Espírito. E o que eu creio que o Senhor está fazendo, ensinando, quer nos ensinar, é ter vida no Espírito. Por isso que começa com o governo. Tem uma canção, eu sou muito também de cantar, cantando, eu canto coisas que eu estou vivendo, às vezes. Eu lembrei, assim, de uma canção antiga, que, eu, que, os, a, que o Diante do Trono cantou, que o Senhor é a minha força. A Helena canta, ela fala: o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me leva acima, né? Acima das desilusões, acima das circunstâncias. E eu cantei esses dias todos isso. Então, mas às vezes a gente acha que vai vir assim algo, né? Um choque elétrico e nós vamos ser transladados. Não é, é coisa simples, é vida. E eu vi que Sansão, ele não tinha, ele tinha a manifestação do Espírito, sim, de força, mas a vida dele não coincidia com o dom. Olha, porque não é julgando, mas Deus não deixaria essa história escrita para nós. Nada que está na Bíblia é por acaso. Deus deixou com um propósito mesmo. E é exatamente isso, de nos ensinar, né? Acima dos problemas, acima das decepções. Então, Sansão, ele vai, interessante que e vários princípios de vida, né? A gente precisa tirar fundamentos para a nossa vida. O que acontece? Então, ele vai buscar essa menina, ele gosta da mulher e ele pede ao pai. Então, Sansão vai à cidade de Tim e conheceu uma mulher dos filhos dos filisteus. Quando voltou para casa, disse ao pai e à sua mãe: vi uma mulher de Timná. Eu achava que antes esse era o nome da mulher, mas não é o nome da cidade, né? Do povo filisteu. Quero me casar com ela. Os seus pais disseram: não há mulher do nosso povo que agrade a você? Tinha de ir procurar uma mulher entre os incircuncisos e os filisteus? Aqui, os pais de Sansão dão uma correção e uma advertência. Porque você sabe que dentro da lei eles não deveriam se aliançar. Mas Sansão insistiu: vá buscá-la para mim. É ela que eu quero. É com essa que eu quero casar. Então, aqui nós vemos uma ausência do governo do Senhor sobre a vontade de Sansão, né? O seu pai e sua mãe, né? Também a Bíblia fala aqui que o seu pai e sua mãe não tinham ideia de que o Eterno estava por trás disso, que ele estava criando uma oportunidade para que os filisteus, contra os filisteus, porque naquele tempo eles dominavam os israelitas. Não é, eu não creio que Deus queria que Sansão casasse com uma circuncisão. Eu não creio que Deus é incoerente com os princípios dele. Mas, na soberania de Deus, ele permite e ele usa até os nossos erros para chegar no propósito dele. Então, mesmo Sansão fazendo errado, ele, ok, você está querendo? Beleza.
vou te usar. Porque o que é de Deus é de Deus. E Sansão era de Deus. Ele podia até não querer fazer a vontade de Deus, mas ele era de Deus, ele não tinha escolha. E aí Sansão desceu com o pai e a mãe. E quando chegou perto da vinha, um leão novo, rugindo, correu em sua direção. Aí vem a primeira manifestação. O Espírito do Eterno se apoderou de Sansão. E o que ele fez? Rasgou o animal com as mãos como se fosse um cabrito. Mas observa o detalhe aqui. Mas ele não contou nada aos pais o que aconteceu. Ele ocultou. Por que será que ele ocultou? Talvez ele não queria outra correção. Eu não sei, mas fala duas vezes, porque eu vou aqui pelo início lá, né? Primeiro ele fala para pai, os pais, ele não gostou da resposta dos pais. E agora talvez ele se recuou, falando, não vou contar nada para eles, não, porque eles vão dar palpite errado, porque vão falar que eu não devia ter matado o leão, mas eu quis matar e eu matei. Eu estou conjecturando, tá, gente? Eu sou meio desse jeito. E aí, então, ele foi falar com a moça, né? E logo depois dele ter falado com a moça, de novo, ele passa pelo lugar, né? E aí ele vai, aí eu vejo algo muito interessante. Por que ele matou o leão? Ele matou. Lembra que Davi também matou um leão? Então Davi também passou por isso, né? Mas a diferença entre Saul e Davi. Davi também matou matou o gigante lá. Matou o leão antes de matar o gigante. Mas o que acontece? Os princípios que vem na nossa vida, a obediência, e você vê que a obediência é a submissão. Davi foi submisso aos seus pais, e Sansão não. Ele não deixou os pais dele participar da vida dele, né? Então, aí ele vai, continua a história, e aí ele volta lá, né? E passando alguns dias, quando eu estou no versículo 8 e 9, passando alguns dias, quando retornou para buscá-la, ele fez um desvio no caminho para ver o que havia restado do leão. E ele ficou admirado ao encontrar um enxame de abelhas e mel no cadáver do leão. Ele pegou um punhado e continuou o caminho enquanto comia o mel. Quando reencontrou seu pai e sua mãe, deu a eles um pouco e ambos comeram. Mas não contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Quando você vê, não sei se você já leu, ou já teve a oportunidade de ler lá sobre, eu creio que a maioria daqui, todos, né, tem uma caminhada com o Senhor. Um dos princípios é que ele não tinha os do sacerdote e também do voto do Nazireu, não podia tocar no cadáver. E tocar no cadáver aqui me remete a algo, a vaidade. Às vezes nós lembramos das vitórias e nos deliciamos nas vitórias, como se fôssemos nós. E não foi nós, não fomos nós. Não foi Sansão que matou aquele leão. Não foi na força dele só, foi no Senhor. Mas me chama a atenção que ele comeu algo contaminado e ele também deu algo contaminado para os pais. E não contou para os pais. Aqui começa, aqui tem princípios que nós precisamos nos atentar. Eu lembro de um pastor que sempre diz, nós não tropeçamos nas grandes pedras, nós tropeçamos nas pequenas. São dos pequenos detalhes que nós tropeçamos. Talvez você escorrega você não vai escorregar num barranco, você vai escorregar numa descida tão pequenininha. Não são as grandes coisas que nos derrubam. Nós começamos a ser derrubados nas pequenas. E aqui começa o deslize. Porque Deus tem um propósito para nós? Tem. Mas o inimigo quer nos impedir. Hoje eu entendo também o que minha antiga pastora dizia para nós. O inimigo não quer matar você, ele quer matar seu propósito. Ele quer bloquear você, ele quer tirar você do propósito de Deus. Então, aqui já estava, ele já era uma ameaça.
né? Aquele leão não apareceu ali por um acaso. Ele precisava ter a experiência particular dele, mas o que eu faço com a experiência? Eu me delicio e esqueço de que é o Senhor? Não sei, isso aí é você, Senhor. Mas é interessante que, né? E aí, Sansão, eu fico imaginando também a personalidade desse moço. Ele devia ser um cara encrenqueiro, sabe? Ele era um cara divertido, mas também encrenqueiro. E é interessante que aí agora ele começa, né? Na festa, no casamento, todo feliz, ele começa agora a propor uma charada. E dentro dessa charada ele fala, né? Que o que é mais doce do que o mel e o que é mais forte que o que é mais doce que o mel e o que é mais forte que o leão, né? Ele começa agora a brincar com a consagração. Por quê? Porque ele começou a fazer gozação daquilo. Gente, é muito. Talvez só eu que tenha visto. Talvez é só eu. Muita gente fazendo piada, gozação com coisas do espírito, de falar em línguas, de manifestações do Espírito Santo. Eu nunca gostei disso. A gente não tira. Por mais íntimos que a gente seja, eu creio que eu acho um desrespeito muito grande, sabe? A gente fazer piada e coisas ligadas ao Espírito de Deus, né? E aí ele faz, porque estava tudo associado, mas lembra, parece que assim, a força era uma coisa e a vida era outra. Então aquilo não era algo importante para ele. Ele fez uma gozação. Por quê? A vontade de Sansão estava muito viva, né? E aí o espírito do e aí ele vem, e aí o que acontece? Vem agora uma cilada. O povo, os rapazes, os damos, os companheiros de festa dele lá, queria agora então fazer o quê? Nós queremos descobrir. Como é que a gente vai descobrir essa charada? E aí a gente sabe da história que eles manipulam, né? Eles usam a esposa de Sansão, é a primeira cilada dele, é a primeira artimanha dele. Mas interessante que ela vai tentando ele, ela tinha que arrancar a resposta dele, porque se ela não arrancasse, né, a família dela ia morrer. Então, por amor à família, ela tinha que arrancar aquela resposta de Sansão. E aí ela vai e a gente sai, e a gente vê a manipulação, a primeira Dalila aí, a primeira Dalila, né? Ela veio de mansinho, e aí a gente sabe o que aconteceu. Ela conseguiu. E aí os caras depois, o que eles fazem? Então, aí a gente vai ver que lá na frente, né? Ele respondeu, se você... E ele falou para ela assim, para ele assim, ó, eu não contei nem para os meus pais, eu contaria para você, ele responde para ela. Mas ela o importunou durante 7 dias da festa, né? A gente que é mulher sabe disso, né? Vai falando, vai falando. E os homens, coitados, né? Ele estava já saturado daquela mulher falando na cabeça dele. E no 7º dia, cansado da perturbação dela, cansado, ele revelou a solução da charada. E ela foi imediatamente passar a resposta aos seus compatriotas. Os homens da cidade procuraram Sansão e antes do pôr do sol disseram o que é mais doce que o mel, o que é mais forte que o leão. Então, se vocês não tivessem arado, olha, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, ou seja, se vocês não tivessem usado a minha esposa, vocês não teriam. E aí ele arruma a confusão. Por isso que eu falo que ele era encrenqueiro, ele era, né, onde ele chegava, ele arrumava uma confusãozinha. Mas aí vem novamente a manifestação do Espírito. Então, o Espírito do Senhor, versículo 19 e 20, o Espírito do Eterno se apoderou dele. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, tirou as roupas deles e as entregou aos que haviam solucionado a charada. Furioso, voltou para a casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi entregue ao seu padrinho de casamento. Ele tinha um gênio difícil. Ele ficou nervoso. Sabe aquela pessoa que fica nervosa? Ai, e ela tem que sair do espaço?
Então, ele ficou tão nervoso que ele perdeu o rumo, voltou para casa. E aí ele abandona a esposa. Olha aí, abandonou a família. Aquilo que ele tanto queria, ele abriu mão agora do grande amor da vida dele. Mais tarde, nesse capítulo 15, tá? Eu estou indo dentro da história. Mais tarde, durante a colheita de trigo, Sansão foi visitar quem? A sua esposa. Né? E ele levou um cabrito e dizia: vou ver minha mulher e entrar no quarto com ela. Mas o pai dela não deixou ele entrar, dizendo: imaginei que você odiava ela. Por isso, ela foi dada ao seu padrinho de casamento. Mas a irmã menor, ela é muito mais bonita. Por que você não aceita ela por mulher? Sansão respondeu: bom, dessa vez não me responsabilizo pelo que eu vou fazer aos filisteus. Cara, o cara ficou irado de novo. Ele ficou indignado. E ele conseguiu reunir 300 raposas, armou-as em pares pelas caudas, prendeu toda a tocha, e a gente já sabe, né? E ele foi e coloca fogo na seara dos filisteus. E aí os filisteus, quem fez isso? Alguém informou, foi Sansão, o genro do Timita, porque o pai dela deu-lhe por padrinho de casamento. Os filisteus, por vingança, queimaram a mulher e o seu pai. Sansão disse àqueles homens: se dessa maneira que vocês querem agir, juro que me vingarei de vocês. Vou até o fim. E os matou sem misericórdia. Foi um verdadeiro massacre. Depois desceu e abrigou-se na caverna da rocha de Etã. Só que você já vê de novo o gênio, o descontrole, porque tinha uma ação externa, mas uma ação interna não tinha o caráter, sabe, aquele domínio, não tinha. Ah, Márcia, isso era proposital? Não sei, mas a gente pode aprender. Não basta o espírito agir externamente, ele precisa agir no nosso interno. Então, eu vejo aqui que ele foi motivado pela vingança. Interessante que Deus não erra, né? Então, Deus permite, Deus usa até os nossos erros. Se nós errarmos, Deus ainda vai trabalhar, porque Ele nunca vai perder o controle, Ele nunca vai perder o governo. Ele sabe que nós precisamos da autoridade. E é interessante que, antes de Jesus enviar os 12, ele fala que do governo, né? E eu vi o que é governo. Governo o sinônimo de governo é autoridade, é direção, é árbitro, é cadência, é braço, é domínio, é força, é julgo. Então, o governo, o que eu vejo muito isso é o governo. Então, o governo ele te dá autoridade. Se você está debaixo do governo, você tem autoridade. Mas que autoridade Sansão usava aqui? Então, ele ia pela motivação dele, não pelo governo, mas pela motivação, pela sua índole, né, de arrumar encrenca, de fazer as coisas erradas, de provocar o inimigo. Ele sabia que os filisteus eram inimigos. Mas, tipo assim, eu sou forte? Não sei. Talvez ele confiasse na força dele? Não sei. Né? E é interessante que depois de toda essa confusão aqui, ele vai e se abriga na caverna. Aí ele não volta para a casa dos pais. E hoje a gente sabe que o abrigar na caverna tem a ver com um pouco da depressão. Lembra quando Elias vai para a caverna? Lembra quando o próprio Davi estava fugindo dos inimigos, ele tanto na fuga quanto Saul que ia pegar ele, quanto na fuga de Absalão também. Todas as vezes ele vai para a caverna, né? E a caverna era uma fortaleza para ele. E aí ele se esconde ali naquela caverna. E aí os filisteus vão atrás dele e os filisteus se acamparam em Judá, né? No versículo a partir do versículo, né? E os homens de Judá perguntaram: o que vocês estão fazendo? Nós
Estamos procurando por Sansão, queremos pegar Sansão para retribuir a ele o que ele fez conosco. Exatamente isso, a frustração nos leva para a caverna. Talvez ele estava frustrado e deprimido, né? Imagina, gente, imagina a esposa dele, eu fico imaginando o choque que ele teve, né? Tipo assim, a indignação. Mas o que o Senhor me chamou? 3.000 homens de Judá foram até a caverna. Interessante que os filisteus entram na cidade de Judá, e Judá, né, tem que entregar, e eles vão entregar ao Sansão, você que arrumou confusão, nós vamos te entregar, e eles entregam Sansão, né? E ele responde, eu apenas dei o troco, fiz com eles o que eles fizeram comigo. E eles disseram, viemos aqui para prender você e entregá-los aos filisteus. Sansão disse, prometam-me que vocês não vão me machucar. Eles responderam, prometemos, vamos apenas prender e entregar vocês aos filisteus, mas nós não mataremos vocês. Então, eles o amarraram com as cordas novas e o tiraram da caverna. Quando aproximaram-se de lei, os filisteus vieram ao encontro dele com gritos de euforia. Gente, é muito sério isso aqui. O inimigo veio com euforia. É agora que a gente mata você, é agora. Mas aí vem o quê? A manifestação do Espírito do Senhor, o Espírito de força. Porque era uma força descomunal, era uma força sobrenatural. E o Espírito do Eterno veio sobre ele com grande poder. E as cordas que prendiam seus braços romperam como fio de linho queimados. E as correias caíram das suas mãos. E ele apanhou uma queixada de jumento, ainda fresca, e com ela matou 1.000 homens. Depois, Sansão disse, com a queixada de com a queixada de uma. Então, veja que As guerras, né, irmãos? Eu acho que a internet dela caiu. Deixa eu falar com ela aqui. E daí ela entra no link de novo. Márcia, eu vou religar seu som, tá? Mandar de novo. Oi? Pronto. Pronto? Pode Ok. continuar. Eu não sei, eu não percebi a hora que. Eu escutei, mas eu não prestei atenção. Aonde eu parei? Você estava lendo a palavra. Tá, então tá. Aquela hora que depois da guerra, né, ele sente sede. Depois disso, ele sentiu uma sede terrível, no verso 18 e 19. Depois disso, sentiu uma sede terrível e suplicou ao Eterno. É a primeira vez que eu vejo ele orando a Deus, quando ele sentiu sede. Tu concedestes uma grande vitória ao teu servo, e agora eu vou morrer de sede e cair na mão dos incircuncisos? Então Deus abriu uma rocha em lei, que jorrou água, e Sansão bebeu. Depois de saciado, ele recobrou o ânimo, por isso aquela fonte se chama En-Hakkore, fonte de quem clama.
está lá até hoje. Sansão governou Israel durante 20 anos, no período da opressão dos filisteus. Interessante que ele governou, e aí eu volto a dizer, ele governou, mas ele não foi governado. E Sansão foi a Gaza, e ele vivia indo lá em Gaza, né? E Gaza, para mim, tem a ver com eu rio, porque eu lembro eu rio, mas tenho vontade de chorar, na verdade, porque eu lembro de Gaza, né? Parece que as coisas não mudaram, a guerra não mudou. Gaza está lá agora, ó, né? Mas então, então Gaza, foi a Gaza. E encontrou ali uma prostituta. Ô, cara, o que esse cara foi fazer lá? Ele passou a noite com a noite ali e a notícia correu na cidade. Sansão está aqui. Os homens foram em grupo e ficaram de tocaia. Então a gente vê para quê? Márcia, sua internet está travando muito. Só fica atenta aí para ver se não vai cair Porque de novo, ele tá? está aqui na casa de tudo, né? Ele está aqui perto. E aí, a situação ele sai nessa. Olha aqui no versículo que fala que o Espírito veio. Mas, de novo, a internet está coisada aí, oh, Mickey, não sei. Posso continuar falando? Ok. Passando um tempo, aí olha então ele não tinha controle sobre a paixão, né? O que acontece? Então, passando o tempo, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Sorek, Uvas, chamada como? Dalila. Dalila é a famosa, né? Aí eu brinco assim, dali lá. Daqui lá você pode cair. Dali, ali você pode cair. Porque a Dalila foi Mas as coisas que antecedem, é interessante que ele teve a oportunidade de aprender e ele não aprendeu. Porque agora ele está apaixonado de novo, né? E Dalila, certo dia, disse: conta-me, querido, o segredo da sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado? Ou, não, ele não aprendeu na primeira, não. Lá, a primeira mulher dele também veio, que ela queria tirar dele a charada. E agora, né, diz que a paixão é cega, e é cega mesmo. Então, Sansão respondeu. Aí Sansão, ele entra na jogada, né? Ele vai respondendo. Se você se me amarrar primeiro, gente, são três vezes. Sansão respondeu: se me amarrar com 7 cordas. Aí ela vai e conta para os caras e amarra ele. Não é isso, né? E ele respondeu: se você me amarrar bem com cordas novas, segunda vez. Dalila conseguiu as cordas novas, amarrou e os filisteus estavam atrás. Os homens estavam escondidos no quarto do lado, mas ele rompeu as cordas e como se fossem barbantes. Dalila não desistiu. Entende que o inimigo não desiste? A gente desiste, a gente cansa, mas o inimigo não. Dalila não desistiu. Você continua zombando de mim, mentindo. Por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ou ele não desconfiou, não? Ou ele acreditou na força dele? Por que ele... Gente, deixa eu dizer uma coisa. Um início tão lindo, com um fim tão apavoroso. Então, Dalila disse: você não continua zombando de mim. Ele respondeu: se você... Aí ele começa agora, aí, sabe aquela brincadeira antiga? Tá quente, tá frio. Ele agora, parece que ele entra numa brincadeira. Ele começa agora a chegar muito perto do que era muito sério. Brincar com coisa séria. Ele respondeu: se você
tecer 7 trançados do meu cabelo com um tecido de tear. Prender com um pino, não conseguirei fazer nada. Serei como qualquer outra pessoa. Então, quando ele dormiu, Dalila pegou 7 tranças do cabelo de Sansão e as teceu com o tecido no tear e a prendeu com um pino. Depois disse, Sansão, os filisteus estão atrás de você. Mas ele acordou e livrou-se tanto do pino do tear quanto dos fios. Ela se tornou mais insistente. Você pode me dizer, amo você e nem amo você e nem confia, você nem confia em mim? Já é a terceira vez que você. Márcio, vou liberar aqui, seu som fechou de novo. Só um pouquinho. Vou liberar, tá? Vai, Estou indo. pronto. Sabe o que foi? Entrou uma ligação aqui. Eu desliguei, aí eu fui desligar. Mas então, porque já está mais do que da hora. Então, o que aconteceu? Aqui eles. Eu me perdi, desculpa. Então, ela continuou a perturbar ele dia após dia, até que ele se cansou. Entenda que muitas vezes o inimigo ele quer nos cansar, né? Porque quando você está cansado, quando você está cansado, você negocia as coisas. Lembra de aquele Esaú? Ele estava cansado, com fome, ele negociou a primogenitura dele. No momento de fragilidade, né, o inimigo vai nos cansando. Então, existe guerra, existe batalha, porque o Senhor me falou assim que Sansão, ele é um libertador. E aqui tem princípios de vida em Sansão, que são princípios para a vida de um libertador. A paternidade, né, o governo, a dependência do Espírito Santo. Mas andar no conjunto, a vida no Espírito, não dá para separar. Não dá para separar e ficar só com o governo e não ficar com o conselho, com o entendimento. Tem que ser todo. E é interessante como que o Senhor já tem tudo. É muito lindo. Como eu tive uma pastora que falava assim, fica gostoso ser crente, fica gostoso ser guerreiro. Você começa a ter prazer quando você vê que Deus já disponibilizou. Ele já nos abençoou. Ele já tem uma arte, ele tem uma bênção especial para aquele dia. Para cada dia, ele tem uma porção, ele tem uma lâmpada. Nós temos uma lâmpada para cada dia. Nós temos uma luz e ela vai somando, somando, como nós temos visto aqui, que ela é acumulativa. Então, nós somos derrubados se a gente não vigiar, né? Então, nunca foi finalmente ele cansado, né? Ela continuou perturbando e finalmente ele se cansou. Não aguento mais, e contou a ela. Aí ele entrega o ouro. Nunca foi passado uma navalha na minha cabeça. Desde que nasci, fui consagrado como nazireu a Deus. Se rasparem o meu cabelo, perco a minha força e ficarei fraco como qualquer outro mortal. Dalila percebeu que finalmente tinha descoberto o segredo e mandou dizer aos líderes filisteus, venham depressa. Agora ele me contou a verdade. Eles vieram e trouxeram o dinheiro que tinha prometido a ela. Entenda que depois de fazê-lo dormir, agora é algo muito interessante. Ele foi seduzido, né, e adormecido no colo dela.
que nível de sono ele dormiu. Ele entrou num nível de sono tão profundo aqui, que podia mexer nas tranças dele, no cabelo dele, porque vencido pelo cansaço, pela insistência, mas também por uma sedução, porque esse sono não foi um sono normal. E eu lembro de um profeta que o Senhor, ele é grande conhecido, o Dandu, e uma vez ele falou, ele liberou uma palavra, e eu não sei porquê, eu lembrei, eu lembro o dia que a pessoa chegou para mim e contou isso. Eu estava descendo o morro da minha terra, e ele falou assim, que o Senhor tinha mostrado para ele a igreja do Brasil dormindo no colo de Jezabel, uma parte da igreja. Então, quando ele dorme aqui, por isso que a palavra diz, desperta tu que dorme. Não é um sono físico, é o sono da indolência, é o sono do desapercepção, do cansaço da guerra. E aqui ele dormiu com a cabeça no colo dela. Eu vou dizer uma coisa, esse sono não era qualquer sono, porque para mexer no cabelo dele, para rapar o cabelo dele, gente, pensa se não vai mexer no seu cabelo, se você não vai acordar. Eu tenho duas crianças que de vez em quando eu cuido dela e elas têm problemas, são crianças especiais. Quando tem que cortar o cabelo dessas crianças, nem dormindo você consegue cortar o cabelo das crianças. Por quê? Porque o sono não dá. Mas aqui você vai ver que era um sono maligno. Sabe o sono da Cinderela? Sabe aquele sono da maçã encantada lá? É esse sono aqui. Ela deu alguma coisa para ele dormir, não é possível. E aí ele começou imediatamente a se enfraquecer e perder a força. Então ela disse, Sansão, os filisteus estão atrás de você. Ele acordou, olha aqui, gente. Ele acordou pensando, vou fazer o que sempre fiz e escapar. Gente, o inimigo quer que você confie em você mesmo. Misericórdia. Pois ele ainda não tinha se dado conta que o Eterno o tinha abandonado. Entenda que aqui é o fim, é como que, na verdade, não começou aqui. Começou lá no leão. Começou lá quando ele quis o que não era para ele. Começou lá quando ele não ouviu os pais. Quando ele não deixou, quando ele não aceitou a diretiva do pai. Porque eu creio, gente, eu tenho vontade de chorar. Eu creio que não era esse o plano do Senhor. Deus investiu sabedoria e poder aos pais para educar Sansão. Mas ele negligenciou os princípios, ele não quis ouvir mais a voz dos pais. Ele não quis ouvir. Ele não deixou mais os pais participar da vida dele. Ele se tornou independente, arrogante, talvez por causa do dom, por causa da vaidade. Gente, isso é um retrato, isso é um reflexo. E a gente só vê isso como apóstolo na vida do vizinho, né? Como que é sutil. E os filisteus os arrancaram e o quê? Vazaram os olhos. Porque você não vive, como que você vai arrancar os olhos e os levaram? De guerreiro agora ele se torna prisioneiro. E eles o prenderam com algemas de ferro e puseram a trabalhar no moinho da cadeia. Logo o cabelo, aí ele vai para o lugar de humilhação, de vergonha, de desonra, porque ele colhe o que ele plantou. A humilhação, né? Mas Deus é misericordioso, né? Deus foi misericordioso quando deu ele água lá, né? E aí ele está lá. E aí tem uma festa lá, um culto, vou usar esse termo, um culto a Dagon, uma celebração. A vitória, nós vencemos Sansão, né? Quando Sansão... Então, eles falam, um dia os filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon. E eles fizeram uma festa e comemoraram. Olha o que eles falaram. Nosso Deus nos entregou Sansão, o nosso inimigo.
Quando o povo viu Sansão, fez um coro com eles, bendizendo ao seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, aquele que devastou o nosso povo, multiplicando os cadáveres. Meu Deus, você pode imaginar isso? A indignação. Depois, quando todos estavam exaltando, alguém sugeriu: traga Sansão, que ele nos mostre o que consegue fazer. E tiraram Sansão da prisão para os divertir. Ele virou bobo da corte, ele virou palhaço. Viu o que ele virou? Jumento, carregando lá, trabalhando lá no moinho. E agora ele era cortado como o bobo da corte, né? E Sansão foi posto. Então, né? E tiraram Sansão da prisão para os divertir. Sansão foi posto entre duas colinas. Ele pediu ao rapaz que o conduzia: ponha-me apoiado nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e todos os líderes dos filisteus estavam ali. Havia pelo menos 3.000 pessoas olhando para Sansão. Nessa hora, ele o quê? Suplicou ao Eterno: Senhor eterno, atenta para mim outra vez. Eu imploro, dá-me força mais uma vez. Deus, como um sopro de vingança, permite que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Entenda que a motivação de Sansão sempre foi vingança. Sansão alcançou duas colunas centrais que sustentavam o templo, e empurrando-as com o braço direito e com o braço esquerdo, ele gritou: que eu morra com os filisteus. E empurrou as colunas com toda a força. O templo desabou sobre todos os líderes e sobre todo o povo que estava ali dentro. Sansão matou mais pessoas em sua morte que durante toda a sua vida. Seus irmãos e familiares desceram para buscar o seu corpo. Eles o levaram de volta e o sepultaram no túmulo do seu pai Manoá, entre Zorá e Estaol. Ele governou Israel por 20 anos. Então, gente, ele foi sentenciado, na verdade, eu vejo assim, sabe, me deu muito temor, porque ele foi, na verdade, ele foi sentenciado junto com o inimigo. Eu sempre via, dessa vez eu mudei, a gente sempre achava: ele foi um herói. Deus tenha misericórdia de nós. Ele não foi um herói assim, porque ele, na verdade, ele andou no caminho dele, na força dele. Uma grande unção, uma unção de força, mas que faltou governo, que faltou conselho, ele desprezou o conselho dos pais, ele não quis o conselho. É aquilo que eu falei, não dá para tirar, não dá para arrancar esse aqui eu não quero, esse aqui não quero. E foi exatamente isso. Eu não quero o conselho dos meus pais. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Podemos orar? Pai, nós viemos diante do Senhor para nos arrepender. Pai, pedir ao Senhor misericórdia, porque tem tantos princípios errados dentro de nós. Senhor, nós aprendemos que o Espírito é poder, e muitas vezes nós queremos o poder, até como aquele homem que o Senhor falou para mim sobre Simão o Mágico, Senhor. Senhor, nós te pedimos perdão, porque tantas vezes nós queremos o poder, nós queremos os dons, porque a nossa alma está vazia, como Sansão tinha uma alma vazia e buscava mesmo, Senhor, preencher com mulher, com coisas, Senhor. Senhor, nós te pedimos perdão. Nós nos arrependemos diante do Senhor e pedimos, Senhor, que o Senhor venha trazer luz sobre os nossos olhos, Senhor. Senhor, e que a verdade do Senhor venha tirar toda mentira, toda falha, porque quantas vezes nos foi ensinado, Deus, que Sansão foi um grande herói, mas a verdade, Senhor, ele foi, olha aí as motivações, Senhor. Senhor, por tua misericórdia, a tua palavra que é viva e eficaz, que ela possa vir, Senhor, penetrar no nosso coração e purificar as nossas motivações. Porque nós não queremos ser sentenciados, Senhor, nós podemos ser sentenciados, porque a tua palavra diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
Senhor, nós não queremos ouvir, Senhor, o que lá em Mateus 7:21 disse, Senhor, que muitos nesse dia dirão, Senhor, no teu nome nós fizemos, no teu nome nós curamos, no teu nome nós expulsamos, no teu nome nós fizemos isso ou aquilo. Mas podemos ouvir do Senhor, nunca vos conheci. Senhor, nos livra. O Senhor não nos deu o Espírito Santo para uma decoração. O Senhor não nos deu um Espírito para nós, Senhor Jesus. Fazemos proezas, Senhor, para mostrar, para ficar medindo força com o inimigo. Senhor, nos perdoa. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que nós ficamos medindo força com o inimigo, Senhor. Agindo baseado na força do nosso braço, pelas nossas motivações. Senhor, eu quero clamar ao Senhor por um arrependimento em nós, na nossa casa e na igreja do Senhor do Brasil. Senhor, nos livra, Senhor, porque nós não queremos, Senhor, sermos sentenciados com o inimigo. Nós queremos viver o plano original que o Senhor tem para nós. Nós não queremos, Senhor, trocar, Pai, o propósito original do Senhor. Dá-nos ouvido, não nos deixe desapegar do governo do Senhor, do conselho, da sabedoria, do entendimento, Senhor, e de todos, Senhor. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu a tua palavra, a tua lei, os teus princípios para cada dia. Vivemos a vitória e o propósito do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Pode Amém. falar, pastor? Márcia, você me permite 2 minutinhos, sim, da sua palavra? Claro, claro. Claro, claro. O Senhor ministrou algo muito forte no meu coração enquanto você ministrava. E eu quero deixar isso não como encerramento, porque a palavra já foi encerrada, né? Mas como um conselho. Não. Amém, nós precisamos. Sansão, ele tinha a força do Senhor. Mas a força do Senhor não anulou a força natural dele. Sim, verdade. E ele tinha o poder de escolha. Em qual força ele ia andar. E isso, queridos, é exatamente isso que acontece conosco no dia a dia. A força do Espírito já está sobre nós. Mas se vocês pararem para analisar, 95 ou mais por cento dos problemas que nós temos que resolver hoje é porque nós andamos na força do nosso braço, na força do nosso conselho, na obstinação do nosso coração, no desejo da nossa alma. Então, eu creio que essa palavra é o Senhor nos dando uma oportunidade de decidirmos em qual força nós vamos caminhar de agora para frente. Uau! Porque na força do Senhor, queridos, eu já ministrei esse ano acho que umas 3 vezes sobre Sansão, e no Shabat eu ministrei sobre Sansão. Eu não acredito, eu não acredito que o Senhor tinha 3 páginas de Bíblia para Sansão. Sansão nasceu debaixo de um propósito muito específico. Sim. Eu acredito que a história de Sansão seria muito longa, é uma história de vitória. Mas nós escolhemos, irmãos, nós escolhemos em qual força a gente vai caminhar. Então, que hoje já foi feita uma oração de arrependimento, mas que não haja só um arrependimento, que haja uma mudança de mentalidade e uma decisão em andarmos na força do Espírito, na força do Senhor que já está sobre nós. Que o Senhor te abençoe, né? Nós estamos aí, eu acho que hoje dia 30, né? 31. Essa 31? Então, se é 31, 30 é o meu. Da contagem do Homer, 31. Que essa palavra venha te dar destino, venha te colocar no foco do Senhor. E que a força do Senhor venha nos revestir no dia a dia. E que não somente isso, mas que nós venhamos usar o nosso livre-arbítrio para decidir andar nessa força do Senhor. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amém. E a gente volta amanhã para a continuidade. Amém? Shalom, Amém. shalom, queridos. Beijo a todos. Deus abençoe. Amém, shalom.